Existe uma grande discussão se a China está vivendo um processo de japanização, coisa que eu particularmente acredito que tem um belo grau de verdade. E tem uma coisa também que se deteriorou muito na China, de uma maneira menos previsível, que é a evolução da taxa de natalidade. Se você entrar aqui no seu chat GPT e perguntar qual a população da China em 2100, vai te responder 567 milhões de pessoas, o que provavelmente está errado, mas a direção ela é chocante, né? É um encolhimento populacional. Se não é 500 e poucos, é 700 e pouco, olha, já é metade das pessoas que estão lá, e num período de menos de um século. Né? Muitas, você conhece muito bem a história, civilizações desapareceram por causa disso, no passado. Então, eu acho que tem vários desafios muito importantes na China. Agora, vamos trazer a consequência dessa mesma discussão para os Estados Unidos. Né? Esse anúncio do DeepSeek, o DeepSeek Day, ele trouxe alguns yellow lights para a história. Primeiro esse que o Pompeu comentou, e eu comentei, você trouxe também, de que a liderança americana não parece assim tão clara. Segundo, os modelos de negócio das empresas tech americanas podem ser que não sejam os mais eficientes, ou pode ser que não sejam sustentáveis, ou pode ser que apareça um novo disruptor, não necessariamente chinês, mas americano, para essas grandes empresas. E, curiosamente, William, isso teve uma consequência positiva no Brasil e no resto do mundo, principalmente emergente, mas no resto do mundo. Que o que foi? Nos últimos 2, 3 anos, os Estados Unidos foi tão bem sucedido em inovação que ele chupou o dinheiro do mundo inteiro. Né? O investidor, um family office da Austrália, um fundo de pensão na África do Sul, ou um investidor rico brasileiro ou colombiano, todos eles querem ter uma pontinha de exposição a essa tremenda geração de riqueza que está acontecendo nos Estados Unidos. Em que lugar do mundo uma companhia, em 24 meses, gerou 2 trilhões de dólares de market cap adicional, como foi o caso da NVIDIA, só lá nos Estados Unidos? Nada perto disso aconteceu em nenhum outro lugar. De um certo modo, quando você volta o filme, quando o termo mercados emergentes foi criado, ele definiu uma coisa que era, olha, isso aqui é uma coisa meio opaca, eu não consigo entender direito, mas tem um alto retorno, um alto crescimento. Se você transportar para os dias de hoje, nós não temos um alto crescimento, um alto retorno na Colômbia, na África do Sul, no Brasil, talvez um pouquinho na Índia. Agora, se você olhar para Silicon Valley, tem uma coisa meio opaca que tem um alto retorno, um alto crescimento. Então, esse buraco negro financeiro que chupou dinheiro do mundo inteiro, na hora que tem um evento como esse, o DeepSeek Day, e acende um sinal amarelo, será que esses modelos de negócio de fato são tão magnificent como sugere, ou de repente vão ser disrupted por alguém? E isso nos beneficiou. A nós, a Colômbia, a África do Sul, a Austrália. Eu vou voltar a esse ponto, que evidentemente parte da nossa conversa é olhar para o Brasil e as consequências disso para o Brasil e o Brasil sozinho em si. Mas há uma, digamos, a tua missão é muito difícil, André. Você é obrigado a pensar em fatores estruturantes e dos curtíssimos prazos ao mesmo tempo, e tentando estabelecer uma relação entre eles, que foi o que você acabou de fazer. Você diz, a China tem fatores estruturais que permitem que a gente olhe para frente e tenha um pouco de preocupação se eles conseguem manter o que até agora os caracterizou, com essa impressionante taxa de crescimento, de inovação e de conquista de poder. Ao mesmo tempo, o Pompeu deixou na sala para todos nós aqui uma questão difícil. Ele diz, it's not on economics, quando ele fala da China. A questão deles é power. E essa é a questão por Trump. Agora, puxando o teu raciocínio, quanto que a subordinação que a gente vê hoje dos fatores de definição de política econômica aos requisitos de geopolítica causam tamanha disrupção que esses modelos aos quais você acabou de se referir perdem o significado diante da luta pelo poder? Olha, eu não estou vendo assim, pelo menos nesse estágio, existe tudo isso e tal.
Agora, o Trump é um businessman, né? Cara de business não gosta de guerra. E eu acho que, nesse sentido, quando eu fiz a análise positiva, na verdade, nessa bate-papo que você se referiu há uns 10 dias atrás, eu, na verdade, falei sobre geopolítica, que eu acho que o Trump será melhor, curiosamente, para os conflitos do que, apesar desse jeito abrasivo, de certa maneira imprevisível, eu acho que o Trump ele vai ser melhor para os conflitos armados que tem por aí, ou mesmo aqueles que são latentes, pelo menos nesse momento. E, nesse sentido, eu não acho... André, é um bocado perigoso isso que você está falando. Mas, como você falou, é uma profissão de risco, né? Se você fizer um cessar-fogo, tua profissão de risco. Se você fizer um cessar-fogo na Ucrânia hoje, você dá a vitória ao Putin. Se você deixar as coisas andarem como estão andando, a China vai dizer, peraí, Taiwan é minha, vem cá, é meu isso aqui. Então, ele resolve os conflitos imediatamente e cria uma situação difícil para ele depois. Eu não sei se você quer entrar nesse rumo, eu queria puxar a conversa um pouco. O meu raciocínio era na linha de que essas economias são mais embrincadas do que parecem, as cadeias de produção estão mais, por mais que você tenha, tem o México, tem a tarifa, tem isso, tem aquilo, proibir esse investimento, você proíbe aquele. Eu acho que as coisas estão mais interligadas, é muito difícil, todos vivemos no mesmo mundo. Eu não estou tão bearish nisso, eu estou um pouco mais pessimista com a economia da China e um pouco na dúvida sobre esses mercados americanos, se eles não estão muito priced to perfection no mundo que eu acho que será mais volátil, mais incerto, porque tudo que nós estamos falando aqui, obviamente, são interpretações do momento, né? Alguém esperava que o Trump ia, de repente, mandar o seu secretário de Tesouro para fazer um deal com a Ucrânia, ligar para o Putin, vamos fazer um negócio, anunciar tudo isso, escrever um term sheet de 3 páginas, atropelar a Europa. Eu não esperava isso e acho que quase ninguém esperava isso. Então, obviamente, que nós temos que trazer um grau de certeza para qualquer análise. Mas uma coisa me parece muito clara, o Trump ele é um cara de business e não gosta de guerra. Se ele vai gerar uma guerra por uma série de atitudes desastradas, às vezes até acontece, mas eu não acho que é a intenção, né? Estou vendo aquele cronômetro horroroso lá na frente, nós temos mais 10 minutos na nossa conversa. Pode ter um choro, se os organizadores aprovam. Tudo bem. Vamos trazer a conversa, então, um pouco mais para o nosso lado? Vamos vendo o grau das perguntas. Tal. Até aqui dá para ter um choro. Você há pouco se referia a uma situação de grave disrupção internacional, nós estamos diante dela, se a gente gosta ou não gosta é outro problema, não é essa a questão, que inicialmente você diz nos favorece. Vamos colocar uma hipótese na mesa, eu gostaria muito de ver como é que você abraça essa hipótese. Trump, como você diz, um businessman, cria uma situação na qual ele se entende com a China. É uma possibilidade muito analisada por comentaristas internacionais, sobretudo da imprensa europeia. Ele se entende com a China. E para nós, o que isso significa? Olha, eu acho que a gente está um pouco à margem dessa briga. Primeiro, do ponto de vista tarifário, né? Tarifas são instrumentos mais aplicáveis a produtos industriais. E nós somos exportadores de commodities, né? Tirando aviões da Embraer ou uma ou outra indústria que a gente é bem sucedido, mas tudo aquilo que a gente exporta ou são commodities ou derivados de, né? Inclui proteína processada, inclui pulp and paper, mas nós somos vendedor de commodities e acima de tudo, commodities alimentares. O Brasil, da demanda mundial, dos próximos 20 anos, o delta de crescimento de consumo alimentar, o Brasil vai ser responsável por prover 80% dessa demanda adicional. Então, nós temos uma certa relevância geopolítica, não é pela nosso poderio militar ou a nossa localização geográfica ou as nossas alianças. Eu acho que é pelo nosso papel em food security. Se você for conversar com qualquer senior officer no Middle East ou na China, esse é uma coisa que está no top of mind de qualquer um desses personagens.
Então, eu acho que o Brasil, mesmo no mundo ou mais dividido ou mais unido, se a gente não fizer bobagem, eu acho que a gente consegue navegar numa boa. No caso tarifário, a gente ainda tem um adicional, um plus, que a gente é um dos poucos países, se eu não estou enganado, acho que é o único do G20 que tem déficit com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é superavitário com o Brasil. Então, não cabe muito sair, mas somos exportador de commodities, de alimento que todo mundo precisa. E, além de tudo, somos deficitários com os Estados Unidos. Então, nós estamos mais ou menos fora do radar específico da guerra tarifária. Então, do ponto de vista direto, eu não vejo motivo para grandes movimentos. Nós podemos pegar um colateral, como foi o negócio do aço aqui e tal, mas colateral, direto em relação ao Brasil, eu não vejo uma relevância para isso. Então, vamos pensar em direto, em relação à guerra China e Estados Unidos. E você sabe, quando conhece essas guerras tarifárias, o país A retalha o país B, que responde, mas, na verdade, o grande prejudicado é o país C. E, nesse caso, se A é Estados Unidos, B é China, C certamente é a Europa. Não é Estados Unidos, a Europa é um exportador industrial relevante, que é superavitário tanto com os Estados Unidos quanto com a China. E, na verdade, apareceu um concorrente, que um cara que é amigo, mas agora não é tão mais amigo assim, e o outro que está produzindo mais barato com a mesma qualidade. Então, ali eu estou achando que tem problema. O Brasil, nós vamos exportar soja, milho, algodão, açúcar, café, do ponto de vista de commodities alimentares, minerais, que quem importa é que precisa, esse mundo todo de proteínas, celulose, etc., que vamos continuar produzindo, porque somos low cost producer global. Então, e uma outra coisinha industrial. Então, eu não estou vendo a gente como grande afetado nesse mundo, seja ele ir para uma convergência, seja ele ir para uma divergência. Então, mas aí tem uma... E não necessariamente pelo nosso talento intrínseco do governo passado, do governo atual. Não é isso, a gente não precisou de nenhuma grande construção diplomática. Pelo contrário, a gente volta e meia esbarra num guardrail aí, mas o carro continua na estrada. Nós já arrumamos confusão com a China, com os Estados Unidos, se abraçamos com a Venezuela, nós já arrumamos uma opção de confusão. Mas...